Boa noite, vamos fazer a nossa prece. Vamos dar início ao nosso estudo desta noite. Rogamos a Deus, Jesus, a espiritualidade superior, que se faça presente no nosso estudo, que nos assessore, que nos ajude, que nos ampare, Senhor. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis entregue às tentações. Livra-nos, Senhor, de todo o mal, que assim seja. E assim que possamos nos asserenar, acalmar, para que possamos sintonizar com a espiritualidade superior, para que possamos estudar, aprender um pouquinho. E em nome de Deus, de Jesus, está iniciado o nosso estudo, que assim seja. Muito bem, boa noite, seja bem-vindo. Vamos lá. Então, nós do Evangelho, boa noite, Anaí, boa noite para todos que estão aí, né? Do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós estamos na introdução, né? Nós já vimos sobre o prefácio, agora iniciamos a introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, vamos lá. Ler? Pode ler. Objetivo desta obra. Podem dividir-se em 5 partes as matérias contidas nos evangelhos: os atos comuns da vida do Cristo, os milagres, as predições, as palavras que foram tomadas pela Igreja para fundamento de seus dogmas e o ensino moral. Então, vamos parar aqui um pouquinho. Vamos lendo e conversando. Então, esse livro, ele está composto em 5 partes, né? E essas partes, quais são as matérias que está contido aqui no Evangelho, né? Então, aqui ele fala os atos comuns da vida do Cristo. Então, tem muitas passagens da vida cotidiana dele, porque ele aproveitava na vida assim, cotidiana dele para ensinar. Ele não perdia a oportunidade, né, de ensinar. Os milagres, aqui tem, né, vai explicar sobre os milagres, as predições e as palavras que foram tomadas pela Igreja para fundamento de seus órgãos e o ensino moral, né? Então, isso tudo aqui à luz da doutrina dos Espíritos, né? Tudo tem passagem evangélica da vida de Jesus Cristo à luz da doutrina dos Espíritos. Vamos lá. As 4 primeiras têm sido objeto de controvérsias. A última, porém, conservou-se constantemente inatacável. Então, as 4 primeiras, o que aconteceu? Tem sido objeto de controvérsias. Por quê? Porque cada um interpreta de uma forma, cada um acha de um jeito, cada religião enxerga de um ângulo, né? Então, por isso tem controvérsias. Quais são essas partes? Os atos comuns da vida do Cristo, os milagres, as predições, né? E as palavras que foram tomadas pela Igreja para fundamento de seus dogmas. Então, o que não é motivo de controvérsia? O ensino moral. A parte moral, essa não, né? Então, vamos lá. Diante deste código divino, a própria incredulidade se curva. É terreno onde todos os cultos podem reunir-se, estandarte sobre o qual podem todos colocar-se, quaisquer que sejam suas crenças, porquanto jamais ele constituiu matéria das disputas religiosas.
que sempre e por toda parte se originaram das questões dogmáticas. Aí, vamos parar. Então, o que ele diz? Que é um código divino, né? Tudo isso daqui, esse evangelho, ele se torna um código divino. Ele quer dizer código. O que é código? Código é uma norma. São normas de quê? De conduta, não é? Só que é código divino. Então, é uma norma de conduta da lei de Deus, né? Então, aqui fala que a própria incredulidade se curva, né? Até os incrédulos se curvam aos ensinamentos, né? A vida de Jesus Cristo, os seus ensinamentos, o que mais? Os milagres que Jesus fez, as predições, né? Então, tudo isso se transforma no quê? Num código divino. É uma norma de conduta das leis divinas para todos nós. E os incrédulos, até os incrédulos se curvam. E aí ele fala que esse terreno é onde todos os cultos podem reunir-se, né? Então, espírita, católico, evangélico, messiânico, né? Os espiritualistas, todos podem se reunir para falar do quê? Para conversar dos ensinamentos de Jesus, né? A maioria das religiões aceita o Pai Nosso, que é a prece de modelo que Jesus ensinou para nós, né? Então, isso daqui serve para todos os cultos e as pessoas podem sentar-se e reunir-se. Qualquer crença, né? Isso aqui não pode constituir o quê? Matéria de disputa religiosa, né? Ninguém vai. Então vamos lá. O que vocês entenderam? Pode falar, vamos falar. Mesmo que a gente sabe, entende, vamos falar. Porque cada vez que a gente fala, a gente reafirma mais o conhecimento dentro de nós, né? Aliás, né? Já foi aqui? Não. Parei aqui, pode continuar? Pode. Aliás, se o discutissem, nele teriam as seitas encontrado sua própria condenação, visto que, na maioria, elas se agarram mais à parte mística do que à parte moral, que exige de cada um a reforma de si mesmo. Muito Para bem. os homens, em particular, constitui aquele código uma regra de proceder que abrange todas as circunstâncias da vida privada e da vida pública, o princípio básico de todas as relações sociais que se fundam na mais rigorosa justiça. É, finalmente e acima de tudo, o roteiro infalível para a felicidade vindoura, o levantamento de uma ponta do véu que nos oculta a vida futura. Essa parte é a que será objeto exclusivo desta obra. Então vamos parar, vamos ver aqui. Então aqui ele fala, aliás, se o discutissem, nele teriam aceitas encontrado sua própria condenação, né? Aqui fala que na maioria, o que eles buscam? Eles buscam a parte mística, mais a parte mística do que a parte moral. Por quê? Porque se procurar a parte moral, vai exigir de cada um a reforma íntima, a transformação moral, né? Então, é mais fácil, às vezes, você ficar... Você quer que desliga o... Não, eu já saí de casa. Já sim, né? Então, assim, se a gente seguir dogmas exteriores, é mais fácil do que você mudar hábito, do que você fazer uma reforma interior. Você deixar de um vício é mais difícil do que você fazer uma coisa exterior, né? Tipo, eu vou fazer uma peregrinação, vou de uma cidade na outra cidade a pé, eu vou em tal lugar de joelho. Isso daí é uma coisa exterior, é um ato, é uma ação exterior. Causa sofrimento, causa um monte de coisa, né? Só que você deixar de um vício, você transformar a sua renovação moral é mais difícil. Você deixar de uma coisa que você ama, que você gosta, que você não consegue. É muito mais difícil
do que você fazer uma coisa dessa. Pagar uma promessa, né? Não tô aqui criticando, mas é mais simples, é mais fácil, né? Do que você fazer uma modificação em você. Aí ele fala, para os homens em particular, constitui aquele código uma regra de proceder que abrange todas as circunstâncias da vida privada e da vida pública, né? Então, esse evangelho, ele é um código, ele serve para nós, para a nossa vida privada, desde lá da nossa casa, desde o lar, né? Aquela pequena célulazinha ali, o lar, ela é uma norma de conduta ali dentro do meu lar, comigo, com meus filhos, com a minha esposa, com meu pai, com a minha mãe, com meus irmãos. É uma norma de conduta, né? Lá na vida privada e também no comércio, na vida pública, né? Vai direcionar como que eu vou me conduzir. Eu só vou ser bonzinho dentro do centro? Eu só vou ser educado dentro do centro espírita? Não, né? A gente tem que ir vendo, aprendendo e pôr em prática na vida privada, na vida pública, em todos os lugares. Então, esse livro, ele é um código. É como se fosse um código de ética, né? Isso, um código de ética, de como proceder, né, João? Então, aí ele fala aqui o princípio básico de todas as relações sociais, que se fundam na mais rigorosa justiça. Por quê? Por que é o princípio básico de todas as relações sociais? Porque o que a gente aprende aqui com o Evangelho? O que eu quero para mim é o que eu vou fazer para o outro, não é? Então, lá na sociedade, lá no meu lazer, no trabalho, aonde eu estiver no meio social, nas minhas relações na sociedade social, o que eu vou fazer? Eu tenho que ter essa mais rigorosa justiça. O que fundamenta aqui no Evangelho que Jesus fala para nós? Eu vou fazer para o outro aquilo que eu quero para mim. Eu vou colocar no lugar do outro, né? Será que se fizesse isso comigo eu ia gostar? Então é por isso que é um código, é uma regra de proceder. E abrange todas as circunstâncias da vida privada dentro do lar, aquela coisa privada, aquela coisa ali dentro da casa e depois na sociedade, né? E aqui ele ainda fala, finalmente acima de tudo o roteiro infalível para a felicidade. Ah não, nós ainda não lemos essa parte, né? Ou lemos até no ponto, né? Foi. Finalmente acima de tudo o roteiro infalível para a felicidade vindoura. Então aqui é um código que fala para nós, você quer ser feliz? Leva felicidade para alguém. Você quer paz? Leva paz para alguém. Você quer ter saúde? Leva saúde para alguém. Então é por isso que acima de tudo o roteiro para nossa felicidade vindoura, futura. Porque aí a gente transforma, modifica, né? E o futuro vai melhorar para nós. O levantamento de uma ponta do véu que nos oculta a vida futura. Então, com esse evangelho, né? Que é um código, que é para nós, ensina-nos o caminho a nos conduzir, a seguir. O que ele faz? Ele vem também fazer algo mais. Vem falar para nós da morte. Que a morte não existe. Vem abrir o véu, vem tirar o véu. A gente entender que a gente progride, que a vida caminha, que a gente tem que mudar, tem que melhorar. Então isso daí ajuda demais nós na nossa vida, né? Saber que vive, saber que continua. Porque senão, para que eu vou perdoar? Para quê, né? Para que eu vou me privar disso, daquilo? Não, a vida vai morrer, vai acabar. Então, o de importante que esse livro traz para nós é a sobrevivência da alma, que Jesus já falava, e a reencarnação. Porque a reencarnação mostra para nós o quê? Mostra para nós as consequências dos nossos atos.
das nossas escolhas, das nossas ações, né? Ali tá tudo ali. Então vamos parar por aqui. Vai dar 4. Então assim, a gente vê, observa que esse livro realmente é um código a ser seguido por nós, né? A gente vai estudando, vai lendo, vai indo, alguma coisa em nós vai transformar, né? O feriado vai dar na quinta? 7 vai dar na quinta? Quarta. Então vamos lá. Agora do livro dos Espíritos. Boa noite, Bruna. Boa noite, a Nair já estava aí. A Fátima, boa noite. A Isabel Cristina, boa noite. Tudo de bom. Então, nós estamos estudando agora o livro dos Espíritos, lá no seu comecinho, né? Nós estamos vendo na introdução o item 2. É isso, introdução ao estudo da doutrina espírita. Paramos no item 2. Princípio vital. Isso. No princípio vital. No 6º parágrafo. Acho que é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No 7º parágrafo, né? Então, nós já vimos. Vamos dar uma recapituladinha? Eu gosto de recapitular, porque isso faz a gente fixar, né? Então, o que a gente já viu aqui no livro? Primeira coisa, espiritualismo, espiritual. O que é espiritual, espiritualismo, espiritualista? Quando a gente fala nessas palavras, a gente pensa em quê? Que não morre. Morre o corpo de carne, mas o espírito vive. Só isso, essa é a informação. Aí depois nós aprendemos sobre o quê? Sobre que o espiritualismo é o oposto do materialismo, tá? Você morre o corpo de carne, o espírito vive. Aí depois nós já aprendemos alguma coisinha a mais. A doutrina espírita. A doutrina espírita, ela tem o quê? O espiritismo, o princípio do espiritismo é o relacionamento do mundo nosso com o mundo espiritual, tá? E quem são os adeptos do espiritismo? É chamado de quê mesmo? São os espíritas ou espiritistas, né? Espíritas, espiritistas. Nós vimos também que a doutrina espírita, ela é uma filosofia espiritualista, tá? Aí nós vimos sobre a alma. O que a alma é? Lembra que quando nós vimos da alma, teve 3 filosofias, 3 tipos de pensamento, né, sobre a alma. Primeiro, o que você ia falando, João? Não, que fala que a alma é a causa, não é efeito. A alma é o princípio da vida material orgânica. É o materialismo puro. Isso no materialismo puro. Eles pensam isso. Que a alma é o princípio da vida material orgânica. Tá. Aí depois nós vimos o quê? O panteísmo. O que o panteísmo pensa? O panteísmo lembra que todo mundo faz parte de Deus. Existe um todo e nós somos fragmentos desse todo. O dia que a gente desencarnar, morrer, a gente vai voltar pro todo. A gente faz parte do todo. Então a gente não tem individualidade, né? É o panteísmo. E depois nós vimos também aqui, aí a gente viu já um outro tipo de pensar, que é o espiritualista. O espiritualista, a alma é um ser moral, distinto, independente da matéria e que conserva sua individualidade após a morte. Cansados. Então é isso. Então esse aqui, espiritualista. Então são 3 correntes de pensamento: o materialismo, o panteísmo e o espiritualismo. Tá.
Então, hoje, agora, aí nós estudamos sobre a alma. Lembra a palavra alma? Essa palavra, alma, ao ser imaterial, individual, que em nós reside e sobrevive ao corpo. Então, alma seria o espírito, né? Então, vamos lá. Então, princípio vital. Quer ler, João? Para nós. Olha aqui. Aqui, ó. Olha aqui, tá te filmando aqui, tá? Tá. É aqui? Não. É aqui. João, deixa eu ver daqui. Seu livro é diferente, mas tá. Meu livro é diferente. Não tem problema. Lembra que teve, o seu livro tem uma introdução do... Mas eu pus lá na frente já. É aí mesmo que nós estávamos É. lendo. Anotei aí. Princípio vital. A palavra está escrito princípio. Aqui. Aqui no finalzinho, João. Aqui, ó. Princípio vital. É aí. Princípio vital, o princípio da vida material e orgânica, seja qual for a sua fonte, que é comum a todos os seres vivos, desde as plantas ao homem. A vida, podendo existir sem a faculdade de pensar, o princípio vital é coisa distinta e independente. A palavra vitalidade não daria a mesma ideia. Vamos parar aqui? Vamos devagarzinho, porque isso aqui é enjoadinho. Enjoadinho, assim. A mente, né? É meio complexo. Meio complexo. Ó, então, princípio vital, o princípio da vida material e orgânica. Então, todos os seres materiais e orgânicos têm esse princípio vital. Se não tiver, quem que tem? Os animais, né, racionais, as plantas, né, tem vitalidade. Se não tiver a vitalidade, morre. Igual nós temos o nosso fluido vital, a nossa vitalidade. A gente já nasce com ele. Você nasce com ele, né? E ele vai gastando ao longo da vida. Quando a gente vai ficando de mais idade, é por isso que aí tem que alimentar melhor, tem que tomar vitamina, tem que cuidar desse fluido, porque ele vai escasseando. Você nasce, você tem abundância, né? Enquanto você é jovem, depois conforme vai envelhecendo, isso vai acabando, vai declinando. Então, o princípio vital, ele é necessário para a vida material e orgânica. Se tiver um erro, alguma coisa, e não tiver, não vai para frente. Aquele corpo, aquela pessoa, aquela planta, aquele animalzinho, não vive, morre. Né? Tem algum problema ali, algum distúrbio, né? Então, ele fala... princípio vital, princípio da vida material e orgânica, qualquer que seja a fonte donde promane. Então, não importa, né, de onde que você consegue essa fonte, promane. Princípio esse comum a todos os seres vivos, desde as plantas até o homem. Então, a gente nasce. Se a gente tem um distúrbio no nosso espírito, no perispírito, você nasce com algum problema de saúde, né? Ali, às vezes, você nasce com um pouco fluido, com esse pouco dessa vitalidade. Tem gente que desde novinha é adoecido, já é doente. Tem outros que têm vitalidade em abundância, né? Pois que pode haver vida com exclusão da faculdade de pensar. O princípio vital é coisa distinta e independente. Pois que pode haver vida. Então, pode haver vida com exclusão da faculdade de pensar. O princípio vital é coisa distinta e independente. A palavra vitalidade não daria a mesma ideia. Então, pode haver vida com a exclusão de pensar? Pode. Pode, por quê? Por exemplo, a pessoa ficou grávida, né?
vai nascer um bebezinho. Aquele bebê não tem ali, vamos supor, um espírito ligado. Se forma aquela bola de carne, ela tem essa vitalidade. Por quê? Porque faz parte da matéria. Esse princípio vital, ele faz parte dos seres aqui, das plantas até o homem. Os animais, nós, as plantas têm essa vitalidade. Se tiver um probleminha e o espírito não se ligar àquele corpo, não ter um espírito ali, esse bebezinho pode nascer, movimentar, mexer, coraçãozinho bate, mas não vai adiante. Por quê? Porque ali tem a vitalidade, essa parte física, essa parte orgânica existe ali. Mas não tem o quê? É o que ele fala aqui. Mas não tem, com a exclusão da faculdade de pensar, né? Então, o princípio vital é coisa distinta e independente. Isso daí, ele é da matéria, né? Mas que dá vida para nós. A pessoa que nasce com problema do princípio vital, ele é doente. Às vezes vive pouquinho, desencarna logo, né? Tem algum distúrbio, alguma coisa aconteceu. Com certeza do passado, né? Hoje, o que eu faço hoje, com a minha saúde, o que eu planto hoje é o que eu vou ter na próxima vida, é o resultado, é o produto do que a gente faz hoje, né? Então, vamos continuar, né? A palavra vitalidade não daria a mesma ideia. Para uns, o princípio vital... Não, João, estava lendo. Ele vai ler. Para uns, o princípio vital é uma propriedade da matéria, um efeito que se produz quando a matéria se encontra em dadas circunstâncias. Segundo outros, e essa ideia é mais comum, ele se encontra num fluido especial, universalmente espalhado, do qual cada ser observa e assimila uma parte durante a vida, como veremos os corpos inertes absorverem a luz. Aqui, ó, ele fala, então, esse princípio vital, ele é uma propriedade de quem? Da matéria. É da matéria, não é do espírito. Ele é da matéria, né? E é o que ele diz aqui, ó, segundo uns, e essa é a ideia mais comum, ele reside em um fluido especial, universalmente espalhado, e do qual cada um absorve e assimila uma parcela durante a vida, tal como os corpos inertes absorvem a luz. Então, essa vitalidade, ele é, aqui ele fala, é um fluido especial, universal, quer dizer espalhado. Ele está onde? No universo. A gente pode absorver? Pode. Você pode absorver através do ar, né? Da natureza. Ele está aí, a vitalidade. Se você fica uma pessoa, só fica dentro de casa, só lá, dentro do seu lar, né? Não faz exercício, não alimenta direito, o que pode acontecer? Você pode ficar carente, doente, porque fica carente. Por quê? Porque você nasce com um X de fluido vital. Eu vou reencarnar. Ó, você vai nascer com X, essa quantidade de fluido vital. Aí eu reencarno, o que eu faço? Eu faço ginástica demais. Faz ginástica 5 horas, 6 horas, 7 horas. Eu gasto meu fluido vital em demasia. Os atletas, né? Os atletas, eles jogam, aposenta rapidinho. Com 25 anos, tem gente que com 30 anos já está aposentando. Por quê? Porque o que é para fazer exercício por uma vida inteira, eles fazem 5, 6 anos. Por quê? Faz 7, 8, 9, 10 horas de atividade física. Isso daí faz o quê? Desgasta o fluido vital nosso, que a gente nasce com esse. E aí, conforme a gente vai ficando mais de idade, por isso que tem que tomar vitamina,
a gente absorve esse fluido da natureza, tá espalhado no universo. Mas a gente pode também absorver através das vitaminas, da alimentação. Se a gente não tiver ele, a gente vai morrendo, vai perdendo a saúde, vai logo desencarna, né? Então vamos lá. Absorve, assimila uma parcela espalhada e do qual cada um ser absorve e assimila uma parcela durante a vida, tal como os corpos inertes absorvem a luz, né? Então a gente vai absorvendo. Por isso que a gente tem que fazer de tudo para quê? Para ter saúde. A saúde, o que é a saúde? É uma conquista. A saúde, você vai conquistando ela ao longo da vida dos anos. Se você é uma pessoa saudável, se você alimenta, se você faz atividade física, não tem uma coisa mais prejudicial para a saúde do que você ser sedentário. Fazer exercício é maravilhoso. Pessoas então, que não dormem também. Não dormir, né? Então, isso tudo faz com que você vai perdendo a sua vitalidade. Então, a gente precisa de cuidar, tem que cuidar da nossa vitalidade. Corpo, mente e espírito. Isso, corpo, mente e espírito. E principalmente desse corpo de carne. Hoje, a gente está reencarnado nesse planeta. Nós estamos aqui reencarnados. Então, eu tenho que cuidar do meu corpo de carne. Por quê? Porque meu espírito está preso nesse corpo de carne. Agora, se eu não cuidar, o que pode? Eu vou chegar falido. Eu vou chegar como suicida. Igual muitos chegam na espiritualidade, né? Então, vamos lá. Esse seria, então, o fluido vital, que, segundo certas opiniões, não seria outra coisa senão o fluido elétrico, animalizado, também designado por fluido magnético, fluido nervoso, etc. Aí, ó. Esse, ele pode ser também chamado de fluido magnético, fluido nervoso, né? Que é o que todo mundo tem. Esse fluido vital, todos temos. Se não tiver, fica doente, desencarna. Porque ele é que dá, ele que faz energia e faz a matéria. A matéria está em funcionamento, em harmonia ali, né? Então, e para isso a gente estudando disso daqui, mas disso daqui, o que a gente pode assimilar? A gente vai entender que a gente tem que fazer tudo para cuidar bem desse corpo, dessa matéria, cuidar bem da matéria. O espírito está comandando ela, né? Por isso que quando fala assim de renovação, de reforma íntima, fala que a mudança é do espírito, é interior. Não adianta você só passar uma coisinha por fora se você não curar lá dentro, a fundo, né? Então, por isso tem que haver o quê? A transformação. Que dia que é mesmo, não? 4. Olha que beleza, tá com tanta dor de cabeça. Acabou. Mandou mensagem para Isabela assistir? Não, depois eu mando para ela. Ela tá... Eu tô tão felizinha. O bom do online é que a pessoa assiste a hora que quer. E a hora que pode. Não é agora que eu posso. Se eu quiser ver mais de uma vez, eu vejo, né? Então, assim, o online é bom. Porque... E outra, a gente tem que estudar. Não podemos ficar parado no tempo, né? É igual nós, que já é espírita, que já estuda, mas para de estudar, para de ler. Parece que a gente esquece. É igual o João falou. O povo antigo achava que só os médicos tinha que precisava estudar, né? É verdade. Não é para o conhecimento, né? Uhum. Então, vamos lá. Estamos aqui no livro dos médiuns. Esse livro, né? O João vai falar. Uhum. Quer ler quer ler o João ou quer ler Qual é esse aqui? Aumenta todos os dias? Eu acho que é de par com os médios propriamente ditos. Peraí. Vamos ver. A introdução, né? Está na introdução. De par mesmo. Ó, 1, 2, 3,
4, no quarto parágrafo. É no quarto. Você conta aí o primeiro, o segundo, o terceiro, no quarto. 2, 3, quarto. Quarta, chegamos a publicar uma instrução prática para os médiuns. Esse aí não é aquele seu livro que tem a introdução do Herculano Pires? No final? Não, no início. Não, é aquele que eu estava olhando. Tá. Aqui fala, de par com os médios propriamente ditos, há a crescer diariamente grande número de pessoas. É mais ou menos isso? Aqui, vai ser isso aqui mesmo. E aumenta todos os dias lá dos médios o número de pessoas. É diferente. Só assim, só tá a colocação. É isso. Então vamos ler aqui. Aumenta todos os dias, ao lado dos médios, o número de pessoas que se dedicam a manifestações espíritas, orientá-las nas suas observações, apontar-lhes as dificuldades que certamente encontrarão, ensinar-lhe a maneira de se comunicarem com os espíritos, obtendo boas comunicações. É o que também devemos fazer para completar o nosso trabalho. Ninguém estranhe, pois, se encontrar ensinamentos que poderão parecer descabidos. A experiência mostrará que são úteis. O estudo atencioso desse livro facilitará a compreensão dos fatos a observar. A linguagem de certos espíritos parecerá menos estranha. Como instrução prática, ele não se dirige exclusivamente aos médios, mas a todos que querem observar os fenômenos espíritas. Aí, vamos parar aqui. Ó. Você tinha falado. Hã? Que vocês tinham falado, né? De estudar, né? Não só os médios, né? Todos, né? Quer dizer, é um conhecimento que a gente precisa ter. Todos precisamos ter. Por quê? Ó, esse livro, no comecinho da introdução, ele vai falar que esse livro, ele vai tratar da comunicação com os espíritos. Esse livro é um livro científico. Por quê? Porque ele vai se basear nas experiências. É nas experiências das relações dos desencarnados com os encarnados. Tá? Então, é o que ele está dizendo aqui. Ó. Se a gente começar... Para que serve esse livro? Aqui ele fala, é um guia, né? A gente começa, de que maneira? Confabulando com os espíritos. O que é confabular? Conversar. Entrar em conversa, né? Você começa, e aí você tem o quê? As comunicações, as boas comunicações. Que foi o que Kardec fez? O que ele fez? Ele pegou os livros, aquelas mensagens toda bagunçada, tudo misturada, foi separando, tudo organizadinho e foi montando as obras, né? As obras espíritas. Então, aqui ele fala que esse livro, ele não é só para o médium, não é exclusivo só para quem é médium, né? É para todos. Por quê? Porque para a gente entender os fenômenos espíritas, entender as coisas que acontecem na casa da gente. É uma batida? Não, mas essa batida tem um vento. O vento pode ter feito esse barulho. Então você tem que ver, a gente vai ver ao longo daqui do livro, que eles vão analisando e tirando as possibilidades dessa comunicação, de às vezes não ser espírito, às vezes é coisa física. É uma madeira que com o calor ela dilata. E no frio ela encolhe. E isso faz barulho, dá estralo. Então eles vão mostrar mais para frente várias coisas físicas, materiais, que pode ser confundida com a comunicação, a manifestação dos espíritos, né? Então a gente estudando, a gente vai aprender isso daí, né? Então, vocês querem perguntar alguma coisa? Querem falar alguma coisa? É só introdução, né? Vamos parar por aqui, né? Porque a hora já está meio adiantadinha.
Mas é isso, né? Então é estudar. Nós espíritas, nós que estamos militando aqui numa casa espírita, que começamos a frequentar um centro espírita, qual que é a nossa obrigação? Estudar. Temos que estudar. Por quê? Porque se eu estudar, a gente conversa com as pessoas, pode orientar as pessoas. Às vezes as pessoas acham que é uma coisa, é outra coisa, né? E a gente pode ser útil, pode ajudar muitas pessoas. E fora do conhecimento que a gente vai adquirir, né? Alguém pergunta pra gente, qual religião? Qual espírita? Pega um seu inferno aí pra... Aí você fala assim, é espírita, aí mas você explica isso assim, aí você não sabe explicar, mas que espírita que você é? É verdade. E as pessoas acham que espírita sabe tudo. E a gente não sabe tudo, não. Muita coisa a gente tem que correr no livro, né? Por mais que estuda, né, ainda não sabe tudo. Agora pode correr na internet. Agora tem internet. Então, mas o melhor mesmo é estudar Kardec. É estudar esses livros aqui que a gente está estudando. Estuda uma vez, estuda duas, continua estudando, vai lendo. Por quê? Porque esse conhecimento, ele vai entrando na nossa cabeça. E cada vez que você lê, você aprende uma coisinha, né? Não aprende tudo de uma vez, né? Agora nós estamos no terceiro aqui. Ó, a gente está estudando, né, o céu e o inferno. O céu e o inferno, ele vai falar para nós, agora, aqui no começo são os princípios, né, doutrinários que ele fala. E ele vai dizer para nós sobre o futuro e o nada. Após a vida, a morte do corpo de carne, o que nos aguarda? Pós-morte no mundo espiritual, né? Ele vai explicar tudo isso daqui. Então tá, vamos no terceiro. Quer ler, Keile? Pode ser. Pode ler. Suponhamos que, por uma circunstância qualquer, todo um povo adquirisse a certeza de que em 8 dias, em um mês, em um ano, sequer ele será aniquilado e nenhum indivíduo sobreviverá, que não restará marca nenhuma de si mesmo depois da morte. Que fará durante este tempo? Trabalhará pelo seu melhoramento, pela sua instrução? Se entregará ao trabalho para viver? Respeitará os direitos, os bens, a vida dos seus semelhantes? Submeter-se-á às leis, a uma autoridade qualquer que seja, mesmo a mais legítima, autoridade paterna, terá para si um dever qualquer? Seguramente que não. Pois bem, o que não se alcança em massa, a doutrina do nihilismo o realiza cada dia isoladamente. Se as consequências disso não são tão desastrosas quanto poderiam ser, é primeiro porque entre a maioria dos incrédulos há mais de fanfarrice do que de verdadeira incredulidade, mais dúvida do que convicção, e porque tem mais medo do nada do que procuram aparentar. O título de espírito forte lisonjeia-lhes o amor próprio. Em segundo lugar, porque os incrédulos absolutos são uma ínfima minoria, sentem malgrado eles antecedência da opinião contrária e são mantidos por uma força material. Mas se a incredulidade absoluta se tornar um dia a opinião da maioria, a sociedade estará em dissolução. É ao que tende a propagação da doutrina do nihilismo. Tá entendendo? Tá bem claro, aqui tá bem fácil de entender, né? Tá falando que se a gente morrer, tudo acabar, né? Se as pessoas continuar acreditando que não existe nada, que morreu, acabou, exatamente, vai intensificar a falta de respeito ao seu semelhante, a falta de caridade, de querer bem o seu próximo, né? Porque pra que eu vou fazer o bem sendo que eu vou morrer, né? Acabou. Mais ou menos isso. É isso que tá falando, é isso mesmo. Aí o que se hoje isso existe em minoria.
Os incrédulos que pensam assim é uma minoria. Mas ele diz, e se um dia isso se tornar a maioria, os incrédulos for a maioria? Aí vai acabar. Aí acaba, a sociedade acaba, ela não tem razão, né? Por quê? Porque é a lei do mais forte, quem pode mais, faz mais, judia, mata, né, rouba, porque aí não tem regra, não tem norma, não tem nada. Vamos ler mais esse trechinho que aí encerra, né? Quaisquer que sejam as consequências, se o niilismo fosse uma verdade, seria preciso aceitá-lo, e não seria nem sistemas contrários, nem o pensamento do mal que dele pudesse resultar, que poderiam fazer com que não o fosse. Ora, não se pode dissimular que o ceptismo, a dúvida, a indiferença, cada dia ganham terreno, malgrado os esforços da religião. Isto é positivo. Se a religião é impotente contra a incredulidade e que lhe falta alguma coisa para combatê-la, de tal sorte que, se permanecer na imobilidade, em um tempo dado ela estará infalivelmente ultrapassada. O que lhe falta neste século de positivismo, quando se quer compreender antes de crer, é a sanção de suas doutrinas pelos fatos positivos. É também a concordância de certas doutrinas com os dados positivos da ciência. Se ela diz branco e os fatos dizem negro, é preciso optar entre a evidência e a fé cega. Muito bom. O que vocês falam disso? Ele está dizendo que a cada dia que passa está crescendo, né? A incredulidade. Muitos não estão acreditando, mas não acredita por quê? A religião ela é impotente contra a incredulidade. Falta alguma coisa. Eu acho que a gente tem que movimentar. A gente tem que, igual fala no Evangelho, ide e pregai, né? A gente tem, se as pessoas nos procuram, quantas pessoas nos procuram, pergunta, quer saber isso, aquilo? Vamos falar, é uma oportunidade de ajudar as pessoas, né? Quanto mais a gente ficar parado, escondido, quietinho, não vai adiantar de nada isso, né? Então, e aqui ele diz, aqui ele fala da fé e da religião. Da ciência, né? Da ciência. Se a ciência falar, ó, isso aqui é branco, se ela diz isso é branco, e os dados positivos, não, e os fatos dizem que é negro, é preciso optar entre a evidência e a fé cega, né? Então você tem que acreditar também na ciência, no que você está vendo. Se essa toalha é branca, aí o outro vem e fala, não, mas ele falou que a toalha é preta. Então aí, o que é isso? A fé cega. A fé cega é você não raciocinar, você não questionar. Você aceita o que o outro fala. Ele falou que é assim, não posso pensar, não posso questionar, né? Igual tem religião que é assim, que as pessoas não questionam, não pensam, será que isso é verdadeiro? Será que não é? Isso tem sentido? Isso não faz sentido? Né? Então, a gente sempre tem que questionar, raciocinar. Tem que estar, a religião, ela tem que estar junto com a ciência. Tem que caminhar com a ciência. Né? Por quê? Porque é o óbvio, né? É a razão, é o que você está enxergando, é o que você está vendo. Porque se você deixar de ouvir a ciência, aí a gente fica, é a fé cega. Você não raciocina, você não questiona, você aceita tudo que o outro fala. É o que eles falam. Um cego conduzindo outro cego, ambos caem no buraco, né? Então a gente tem que olhar, observar, raciocinar, né? É por isso que isso daqui, ele está levando-nos a um raciocínio da vida futura, da imortalidade da alma e da vida futura. Mais adiante a gente vai ver isso daqui. Igual, por exemplo, se a pessoa tá doente,
Aí a pessoa fica desorientada. Ela vai no centro espírita e fala, aí o médico lá, o presidente, sei lá, fala para ele, ó, você vai fazer esse tratamento e larga a mão de fazer o tratamento médico. As pessoas não têm que aceitar isso, elas têm que, os dois têm, pode fazer os dois, mas não pode largar da medicina da ciência para fazer só um, porque geralmente dá errado, né? Aqui, ó, tem uma nota aqui, lá em cima, na doutrina do niilismo. E essa nota, ela fala de uma jovem de 18 anos que tem uma doença de coração. E é incurável. Ela vai ter, o médico falou para ela que ela podia morrer em 8 dias. Ou há 2 anos, que ela não ia passar disso. Falou para ela. Aí o que a jovem fez? A jovem, ela foi e falou, vou viver a vida esses de 8 a 2 anos intensamente. E quis fazer tudo e mais um pouco, né? Aí ele está falando isso daqui. O niilismo, o que é? Morreu, tudo acabou. Morreu, acabou. Então, se eu acredito nisso, eu vou viver com toda a intensidade. Agora, se eu sou espiritualista, eu já vou pensar o quê? Eu vou pensar que vai destruir o corpo, mas o espírito vai viver, vai continuar vivo, né? Então, a gente já vai entender que as qualidades morais, intelectuais, isso tudo meu espírito vai carregar comigo, vai levar. E quando eu nascer, é muito legal isso aqui. É tão legal, ó, isso aqui é tão bom, porque ele vai levando a gente ao raciocínio. A gente saber argumentar, você ter argumentação. Porque às vezes, quando a gente tem a fé cega, alguém fala com a gente, não, é assim porque é assim, porque me falaram que é assim. E a gente não tem argumento, né? Agora, quando você vai lendo aqui, vai vendo, você tem argumentação. Você tem o que falar, o que explicar e desenvolver um raciocínio, né? É muito bom. E o bom, às vezes a pessoa fala, vamos ler um livro primeiro. Não, vamos ler em sequência. Porque uma coisa aqui tem ligação com outra, né? Então vamos parar aqui, né? Então é isso. Esse céu e inferno. Ô João, tem muito desses trenzinhos, se você quiser marcar a página. Tem aqui, ó. Tem aqui, tem lá dentro. Tem aqui, tem pequenininho, tem grande. Deixa eu ver pra cá. Deixa eu ver o que eu ia falar. Vamos ver se tem perguntas, vocês gostariam de... Tem dúvida? Pessoal da internet? Vocês têm alguma dúvida? Quer perguntar alguma coisa? Ou tá tudo bem assim? Tá bom? Vocês querem falar alguma coisa? Não? Foi tranquilo. Então tá bom. Então vamos terminar, né, nosso estudo. Já está no horário mesmo. Semana que vem estejamos firmes. Que bom, Fátima, que bom que você gostou. É isso daí. Se tiver dúvidas, pode mandar aqui, ó. Pode escrever aí a duvidazinha, a gente tenta conversar, né? Alguém gostaria de fazer a prece? Uma outra também, Alice diz que está amando. Que bom, que ótimo. É isso daí. O importante é a gente entender, né? Então vamos terminar. Então vamos fazer a nossa prece. Vamos agradecer a Deus, a Jesus, a espiritualidade benfazeja, por esses momentos de estudo aqui no centro. Enquanto estamos estudando, a espiritualidade está agindo em nosso favor, está fazendo um tratamento em nós espiritual. Nós estamos fortalecendo os nossos propósitos de transformação moral. Nós estamos recebendo fluidos benfazejos, fortificando nosso espírito cada dia mais e mais. Obrigada, meu Deus, obrigada, Jesus, obrigada, espiritualidade amiga, por mais uma vez estarmos aqui estudando
aprendendo. E em nome de Deus, em nome de Jesus, está encerrado o nosso estudo desta noite. Que assim seja. Que a paz, o amor envolva todos nós. Então, muito bem. Então, boa noite. Obrigada.